E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E foi uma coisa de louco, né? Foi uma explosão. Foi nesse instante que eu e o John, um pouco antes de publicar o trabalho em seres humanos, que a Scientific American convidou a gente para escrever um artigo dizendo o que isso faria na vida da humanidade, né? Dos seres humanos. E aí nós publicamos e dizemos lá que a gente teria a oportunidade de devolver movimentos a pessoas que tinham ficado paralisadas, com lesões medulares. Só que naquela época a gente achava que a gente ia ter que fazer uma veste robótica controlada pela mente, né? Que ia fazer, que foi o que a gente fez na Copa do Mundo, na abertura. Um exoesqueleto. Naquela época não era o termo que se usava, a gente usou uma veste robótica. E o cérebro dessa pessoa, que ainda estava funcionando normalmente a despeito da lesão, né? Porque a lesão simplesmente interrompe o fluxo dos sinais elétricos. É isso que acontece? Você tem uma lesão aqui na medula espinal. Certo. Vamos supor que ela é grave. Ela rompe um número muito grande de nervos, né? O sinal que... o seu desejo motor que está sendo gerado aqui em cima não consegue chegar nos músculos. Então, você não consegue se mexer. Nós propusemos criar um bypass, um desvio computacional. Aqui ainda continua tendo o desejo de levantar isso daqui. Isso, você vai ler. Em vez de vir para cá, vai para a máquina? Vai para o robô. Vai para o robô. Tem que passar por um chip, né? Um sistema computacional que faz a decodificação da tempestade elétrica neural e gera comandos digitais que permitem as pernas... E você tem que gerar balanço também, a coisa é mais complexa, né? E nós publicamos isso na Scientific American. E tem um gráfico que ficou famoso, né? Tá em vários livros, textos do mundo todo, onde eu e o Joe falamos, é aqui o bypass, é assim que tem que fazer. E isso foi no começo dos anos 2000, 2003, 2002, 2003, que saiu o trabalho da Aurora e o artigo na Scientific American. E a gente falou que em uma década a gente acha que chegava lá. E na realidade nós chegamos lá em 12 anos, né? Foi bem próximo. Em vez de 2013... 2014. Mas nós demonstramos o conceito no final de 2013. Nós já sabíamos que ia funcionar. Em dezembro de 2013, aqui no Brasil, a gente sabia que a ideia ia funcionar. Precisava de tecnologia para evoluir, para conseguir? Bom, nós tivemos que construir um exoesqueleto que nunca foi construído, né? Era um sistema controlado pela mente humana com uma técnica não invasiva. Mas em vez de esses dados ficava no próprio corpo? No próprio, tinha um backpack, tinha uma mochila eletrônica que era gigantesca, e que fazia todo esse processamento com sinais que eram registrados na superfície do couro cabeludo. Ninguém pôs nada dentro. Não, porque é um ser humano, né? Nós fizemos com o EEG, né? O sistema que você põe eletrodos na superfície do couro cabeludo, que é muito mais difícil, porque os sinais não são tão ricos, eles não têm a mesma resolução, mas nós encontramos uma forma de fazer isso funcionar. E nós oferecemos ao paciente um feedback não só visual, né? Ele podia ver o que estava acontecendo, mas tátil. Nós tínhamos sensores de contato com o chão, na planta do pé. Quando o exo tocava no chão, porque veja, você também perde a capacidade de sentir o seu corpo. Porque não é só pisar, você tem que sentir que isso, tá pisando. Claro, senão você não sabe se você achou o chão, né? Exato. E isso então, cada vez que pisava no chão, tinha um sinal de pressão, gerava um sinal elétrico. Nossa, é muito mais complicado. Que era levado a esses vibradores de sistema celular, telefone celular, que estavam no antebraço do paciente. Então havia uma onda de estimulação tátil no braço que descrevia o chão. Entendi. Descrevia a natureza do chão, se era, né, areia, se era asfalto. Exato, nós fizemos inclusive um teste e os pacientes conseguiam definir. Nossa. Eles conseguiam te descrever qual era a textura do chão, né? E mais do que isso, os pacientes que tinham lesões altas, né, torácicas, eles perderam a noção que eles tinham um corpo abaixo da lesão.
Isso acontece em todo paciente que sofre. Ele perde a noção do corpo. O corpo, a noção que o cérebro passa a ter do corpo termina no nível da lesão. Espacialmente? Espacialmente. O senso de ser, o seu senso de ser, termina aqui. Mas tem aquele negócio também do membro fantasma? Também. Isso é um efeito colateral, né? Você pode ter dor, inclusive, em partes do corpo que você ou perdeu, uma amputação, ou mesmo numa lesão medular, sem dúvida. Todavia, se você tem várias descrições na literatura de pacientes que mergulharam num lago, numa piscina que não é tão funda, quebraram a cervical, e quando eles emergem, eles só têm a sensação até o pescoço. Nossa. Ou seja, o seu senso de ser... reduz a parte que sobrou sensibilidade. Exato. E isso era essencial, devolver essa noção de um corpo íntegro. E foi esse feedback tátil, combinado com o feedback visual, que de repente os pacientes... No Exo, mesmo quando eles estavam só vendo um avatar dele se mexer na tela, no treinamento original, né? Usando a atividade elétrica para mover um avatar. Tinha uma simulação. Tinha uma simulação em realidade virtual antes dele irem para o Exo, certo, né? Os pacientes viraram para nós e falaram: eu estou sentindo que minhas pernas estão andando. Eu estou sentindo que eu tenho pernas novamente. Olha só que maravilha. Ou seja, nós conseguimos expandir de volta o senso de ser para incorporar a parte do corpo que era paralisada, né? Certo. E aí, quando a gente viu os primeiros pacientes andando no laboratório aqui em São Paulo antes da Copa, foi uma coisa de louco, né? Foi uma sensação, porque ninguém esperava tão rápido, né? E mais do que isso, depois da Copa, a gente foi fazer exames neurológicos de rotina, porque ninguém esperava nenhuma melhoria, e de repente nós começamos a ver que os pacientes estavam recuperando sensibilidade natural abaixo da lesão. Não com Exo. Não com Exo. E não só isso, estavam recuperando movimentos dos membros inferiores. Como se fosse um treinamento. O treinamento aparentemente religou algumas conexões que haviam sobrado, algumas fibras que haviam sobrevivido ao trauma original, que desligaram por causa da magnitude do trauma. Mas o treinamento, combinando, né, a interface cérebro-máquina, realidade virtual, robótica, foi tão intenso, foi tão realístico para o cérebro que, de alguma maneira, a gente não sabe como, certos circuitos que estavam dormentes foram religados. Então nós tivemos pela primeira vez na história uma recuperação parcial neurológica em pacientes com lesão medular, né? Além do uso do exoesqueleto, que é uma terapia de reabilitação, né, assistiva, né? Nós fomos além e nós nunca previmos isso. Isso foi uma descoberta completamente... Isso eu não sabia. Não, mas nós não sabíamos que isso podia acontecer, nós não tínhamos a noção. Além de desenvolver a tecnologia assistiva, nós induzimos uma recuperação funcional que não era esperada. Que maravilhoso. Né? E por isso que quando eu fui eu falo isso porque foi muito emocionante, né? Alguns anos depois eu estava em Pequim para dar uma aula. Os pacientes também, a sensação como foi chorar, deve ter uma... Você não imagina as reações a todos nós, né? Todos, cientistas, médicos, pacientes, né? É o mais próximo de um milagre que a gente possa... Foi a coisa mais... Por isso que eu ia te dizer, eu estava... Anos depois, no dia 12 de junho, que foi o dia da abertura da Copa, que a gente celebra o aniversário, né? Eu tinha esquecido, porque eu estava em Pequim, o fuso horário era tão dramático que eu ia dar uma aula na rádio, no estúdio de televisão e rádio estatal para o país todo, né? Para ser transmitida para o país todo. E antes de eu começar a rádio, o diretor da TV lá, do canal de televisão, me entrega uma placa celebrando o aniversário do chute da Copa com a linha da audiência mundial. Né? E aí você vê que tinha o pico. Na hora do chute tem um pico assim, 1,2 bilhões de pessoas no mundo viram aquele chute, né? E aqui, né, todo mundo falou, não, mas foi mostrado 10 segundos, a televisão mostrou o ônibus da seleção brasileira dividido no quadro. Aqui, mas fora daqui mostraram a demonstração. Tela cheia e tudo mais. Tudo. E onde eu ia no planeta, onde eu vou no planeta... Porque aqui foi aquilo lá, né? Bom, a maioria das pessoas nem entendeu a importância. Nós pedimos para ter o microfone naqueles momentos para explicar o que estava acontecendo. Exato. A gente divulgou um troço que alguns narradores de fora do Brasil leram
as plateias, né, em outros países, o que aconteceu, quem era o paciente, o Juliano Pinto, qual era a história de um atleta que sofreu uma lesão medular e que agora tinha uma lesão alta aqui, T4, e que ia fazer essa demonstração usando uma interface. Teve gente que leu mundo afora, isso foi lido. Aqui no Brasil houve um certo, né, desinteresse, né, porque e o que era o nosso intuito? Era mostrar para o mundo que esse não é só o país do futebol. Esse também é o país da ciência. Esse foi um presente da ciência brasileira para o mundo inteiro, porque existem 22 milhões de pacientes paraplégicos no mundo. 22 milhões? Imagine, a cidade de São Paulo inteira, né? Se você contar todas as pessoas com lesão medular do mundo que sofrem com isso, né? Esse era o recado, era mostrar que naquele momento existia um país chamado Brasil que não jogava só futebol. Ele também produz ciência de alto nível. É muito simbólico, né? No chutar uma bola numa Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo no Brasil, exato, né? Eu nunca vou esquecer, foi na hora que... Imagine, você não sabe se vai funcionar, né? Lembra onde você estava. O Estádio do eu lembro. Corinthians. Não, eu sou o único ser humano, eu tenho outro recorde pessoal que eu vou levar pro túmulo toda manhã, porque nos últimos 15 dias, 20 dias, a gente tinha um laboratório no estacionamento do estádio. Nós fizemos 50 chutes no estádio antes da Copa com o Juliano, então tinha que ter uma estrutura para os pacientes irem, para a gente fazer. Então toda manhã eu tinha que ir lá com toda a delegação, cientistas do mundo inteiro, os 8 pacientes, e eu ia com o meu agasalho verde. Nossa! Que era do Brasil. Talvez o único. Do Brasil atrás, né? Não, mas pera, eu chegava na portaria todo dia, o segurança, né, o outro armário, virava pra mim: doutor, o senhor sabe, não pode entrar de verde. Eu falava: mas é o Brasil. Aqui, ó, tá escrito Brasil. Tá o Brasil, presidente do Corinthians na época. Não, mas o senhor tá entrando de verde. Eu tenho fotos de verde em todas as dependências do estádio. Furou o bloqueio, né? Não, sou o único, porque ninguém... Com certeza. Se alguém tentou, não saiu vivo. Exato. Né? Eu entrei, fiz e saí. Se alguém tentou, tem que voltar com o exoesqueleto. E meu pai estava vivo, né? Era corintiano. Na noite anterior eu fui jantar. Poxa, que legal, ele foi. Ele não pôde ir, porque ele já estava velhinho, mas ele viu, né? Mas ele, na noite anterior, eu fui jantar, né? Na casa da minha mãe, com ele. E minha mãe tá jantando. Minha mãe é uma escritora, né? Super engraçada, super genial, que tá com 84 anos, com humor de adolescente, né? Eu tô lá comendo a minha comida favorita da mãe. Aí ela vira assim pra mim: é amanhã, né? Eu falei: né? Amanhã. Ela falou: bom, você sabe, né? Que se não der certo, nem mamãe salva, né? Eu falei: tá, muito obrigado. Nossa, você estava nervoso agora, então. Muito obrigado, né, acalmar o filho, né? Essa é a mãe italiana de Luca, né? Pois Luca? bem, ela é de Luca? Ela é de Luca, família, né? Conheci Luca, que é a cidade do quadrinho, linda, de história em quadrinhos. Exatamente, lá tem um festival. Mas tem a muralha de Luca, né? É bonito lá. Sensacional. Mas então, o meu pai, que era corintiano, né? Eu contei essa história depois pra ele, da Copa, quando terminou. Ele falou: você agora pode dizer: vim, vi, venci e saí vivo. E saiu vivo. Mas foi uma experiência inacreditável. 12 de junho, então, 12 de junho de 2014, 3h30. O tempo parou pra mim. Eu pus meu celular na grama. Né? Eu estava com uma equipe de 25 cientistas do mundo, né? Que a FIFA só deu ingresso para uma equipe de 25 pessoas ir no campo. Então nós somos representantes do mundo todo. Os pacientes, os 8, todos podiam ter dado chute, mas o Juliano foi escolhido. Eu pus o meu celular na grama, porque nós entramos no campo às 3h12. E é muito rigoroso. Muito. Na noite anterior, em teoria, nós tínhamos mais tempo. Na noite anterior, eu recebo um telefonema de um membro do comitê organizador dizendo que é o seguinte: vocês têm 21 segundos... Era quanto? Nós tínhamos começado com 10 minutos no centro do campo, fazendo o cara andar. Não, foi caindo 8 minutos, 3, 1 minuto. O Juliano estava fazendo em 28 segundos a demonstração. Aí me ligam e faz o seguinte: se não der certo na primeira vez, nós cortamos a câmera, você não tem outra chance. Nossa. Então você vê, você investiu a sua vida, tem gente do mundo inteiro. Isso na noite anterior, né? Nós dormimos em Itaquera, numa casa de um dos membros da equipe. Eu não dormi um segundo, né? Porque a preocupação, né? A preocupação é que do meu lado estava dormindo o roboticista, meu melhor amigo chinês australiano, que roncou a noite inteira. Que, tá. Eu não consegui pegar no sono do cristão ali, Mas enfim, na hora eu pus o celular e, né, para cronometrar. 3h30, né? 3h30. Às 3h12 nós entramos, fizemos, o Juliano fizemos os últimos testes e tal. Ele tinha feito um chute na entrada da rampa para ter certeza que tudo estava funcionando, mas se chovesse, se o vento passasse um certo limite, né? Tinha 1000 e tantos componentes no Exo, se um transistor queimasse, pode esquecer, não funcionava.
E passou a história da minha vida inteira naqueles minutos na minha mente, né? E quando eu vejo, eu nem vi direito quando a bola veio para ele, o meu aluno o Suleiman, que está na Suíça hoje, pôs a bola na frente do Juliano. Eu só vi a perna do Egzo e do Juliano. Sabe quando você é criança e encaixa o chute, você carrega o chute para chutar a bola? Você vai para trás. Vai para trás e o corpo muda e o Egzo foi mudando. Sabe? Parece coisa de filme. Nunca vou esquecer dessa imagem. Eu estava vendo de costa, né? Mas eu estava a 2 metros dele. Quando ele engata o chute, o Egzo muda de postura para dar o equilíbrio e ele só... Meu Deus, aquilo foi... Então, isso é uma coisa de filme de ficção, não é? Isso é uma coisa A gente está se aproximando desse... Anos depois eu fui dar uma palestra no Congresso Mundial de Ficção Científica, novamente em Pequim. Eles te chamaram me chamaram para dar uma palestra de abertura. De escritores de ficção científica? Do mundo todo. Olha... Na minha frente tinha falado o prêmio Nobel, um jovem que ganhou o prêmio Nobel pelo grafeno, né? Sensacional o trabalho do cara, fiquei boquiaberto e tal. Aí fui eu, falei, fiz tudo isso, mostrei a aurora, mostrei o vídeo, mostrei os caras chutando a bola na Copa, tal, termina a palestra, né? Todo mundo, tal. Veio um cara pra mim, um inglês, vira pra mim e fala assim, é sacanagem isso, né? Porque o que nós vamos escrever agora? O trabalho tá deles chegando muito perto, tá chegando perto. muito perto. Falei, bom, o problema é de vocês. É que nem agora. o Black Mirror. Black Mirror parou de fazer porque a realidade encontrou Começou Black muito Mirror. perto, né? Todo mundo... meus filhos assistiam isso e falavam, tem coisa sua aí no Black Mirror. Eu falei, não quero nem ver porque, né, não vai ser o que eu penso. Mas, gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!